Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje nós estamos com um convidado especialíssimo, comemorando 25 anos de carreira, em cartaz com Das Coisas Dessa Vida, Ricardo Fagundes, meu querido professor, é preparador de elenco, é ator, é professor da UFOB, né, do Oeste Baiano. Esse homem é múltiplo. E está em cartaz agora, de novo, com Das Coisas Dessa Vida, comemorando os 25 anos de carreira, com texto de Gildon e direção de João Miguel, né? Exatamente. Seja bem-vindo, meu querido. Que bom estar aqui com você, Giga. Giga é uma história de longas datas. Conheci no grupo Humboristas, com direção de André Elia e uma galera muito massa, uma galera com energia muito forte. E aí eu fui lá que eu fui conhecer, começar uma preparação do elenco, né, para o espetáculo que foi A Virada. E foi a virada mesmo. E foi a virada mesmo no Teatro Gamboa. E hoje eu tô aqui depois de muito tempo, né? Muitos anos. Acho que tem o quê? Uns 14 já. Ah, eu acho que tem mais. Foi em 2004. Rapaz, menina. Ah, mesmo. tá vendo você? Já está. Mais do que debutando. Com certeza. A risada, que risada ótima. Velho, que maravilha ter você aqui, a gente bater esse papo. Falar de coisas assim que eu não sei sobre sua vida também. Tá. Vou ver se eu conto, né? Como foi que você se interessou por teatro? Como foi que começou essa doideira na sua vida? Teatro, arte, estar em cena? Tem sido esses dias, né, com o espetáculo voltando em cartaz depois da pandemia e comemorando os 25 anos de minha carreira. Justamente as entrevistas que eu tenho dado as perguntas iniciam por aí. Então, assim, tem sido muito forte porque eu vou nas minhas memórias, né, coisas que estavam lá há muito tempo que eu não revisitava. E foi interessante perceber que, assim, o teatro entrou em minha vida, e aí eu lembro agora do primeiro curso que eu fiz, que foi o curso livre de teatro, e na primeira aula, Cleise Mendes falou assim: o teatro entra na vida da gente sem pedir licença e fica. E foi assim comigo. Então, eu não sabia nem o que era teatro. Quando eu fiz o primeiro curso e que teve o resultado, e foi tão feliz a apresentação, eu fui tão feliz, assim, me senti muito feliz, que eu falei, eu não quero largar isso, eu não vou deixar de seguir e de sentir essa experiência que eu estou sentindo agora. Então, eu fui focando aos poucos, não é fácil, não recomendo para ninguém. Aos poucos eu fui focando nesse querer. E eu fui me desvencilhando de outras coisas que não faziam parte desse querer, eram, digamos assim, pedras no meio do caminho, que eu falei assim, vou deixar essa água jorrar como uma água, uma cachoeira. E aí, no fluxo livre. E aí eu escolhi fazer escola de teatro depois de um tempo, abandonei a faculdade de publicidade, fui fazer escola de teatro e não parei mais. E mesmo assim, dentro da escola de teatro, eu fui fazendo outros cursos. Então, fui fazer curso no Vila Velha, com o Hebe, com o Márcio, aí abri umas oficinas no TCA, e eu ia para lá, e outras pessoas abriam uns cursos. Eu fui fazendo de tudo, vendo de tudo, e principalmente vendo e procurando saber da história de quem veio antes de mim. Porque aquilo dali era como se fosse uma obrigação minha, de saber quem veio antes de mim, porque se eu cheguei naquele momento ali com aquela atmosfera, com aquela estrutura,
pessoas pavimentaram aquilo dali para chegar naquela situação. Com certeza. Então é importante a gente olhar, porque às vezes a gente está fazendo as coisas e a gente acha que a gente está inventando a roda, e a gente não está inventando nada. A gente está trazendo a ancestralidade, a gente está trazendo as histórias, o inconsciente coletivo, e se a gente não olha para trás e não só olha, mas também reverencia essas pessoas, para mim é como se fosse um caule sem raiz. E eu acho que a gente tem que ter raiz para poder, no máximo, envergar, nunca quebrar. Eu gostei dessa fala sua aí, um caule sem raiz, e é mesmo, né? É. Não reconhecer quem veio antes, quem fez quem pavimentou a coisa, né? Exatamente. Quem construiu, nem que seja o primeiro tijolinho ali antes de você, pô. Com certeza, né? Com certeza. Sempre tem um primeiro, né? Mas esse primeiro sempre veio de alguma outra coisa, de alguma outra, de alguma outra. Com certeza, né? Com certeza. Até milênios atrás. E em vários lugares, porque assim, até mesmo na escola de teatro, quando eu comecei a estudar a história do teatro, então foi o quê? Foi Grécia, foi Europa. Só depois de muitos anos eu fui estudar o teatro feito na África, por exemplo. E de uma grandiosidade fabulosa e que influencia muito para esse espetáculo das coisas dessa vida. Então, uma figura chamada Sotigui Koyate, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Fui conhecer através do diretor do espetáculo, João Miguel, que teve um contato muito forte com ele. E então, assim, nossa, e eu fui estudar e ver o olhar de Sotigui sobre o teatro, sobre o fazer teatral, e me identifiquei muito. Então, às vezes a gente olha só para um lado, é importante a gente olhar para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo, para todas as direções, porque eu acho que aí a gente vai ter uma visão panorâmica. Você que é aí do audiovisual, a visão panorâmica é muito importante, até mesmo para a gente focar. Então a gente vê essa visão, tem essa visão panorâmica, e depois a gente vai focando no que daquele momento nos sopra para a gente poder fazer. Porque hoje em dia eu posso estar fazendo isso, mas amanhã eu posso estar falando através da mesma linguagem, mas com outro olhar, com outro foco de atenção. E por aí vai, porque o teatro, nossa, existe muitas formas de se fazer teatro. E eu, enquanto professor, sempre falo isso. Eu falo assim, olha, eu não estou ensinando nada aqui, eu estou compartilhando com vocês o que eu li, o que eu pratiquei, o que eu ouvi, o que eu pesquisei. E aqui a gente pode estar somando também com o que vocês trazem. Legal isso. Inclusive com as perguntas, porque a gente é movido por pergunta, e isso eu aprendi muito com o João Miguel, através desse espetáculo, quando ele perguntou, Rick, o que você quer com esse espetáculo? Eu falei, João, eu quero existir. E você tem alguma coisa? Eu falei, não, zero. Então, a partir daí, a gente está aberto para perguntas. E quando eu falo isso para a turma, que através da soma, da troca, é porque quem está ali, ainda que eu esteja como professor, mas tem pessoas ali que são pessoas vivas e que têm história, a gente falando de história. Uhum. E o teatro fala da alma humana, então assim, tem muitas coisas ali que vão contribuir. Então não é uma questão só técnica, mas é uma questão de entendimento dessa alma humana que vive nesse mundo, que, como diz Fernanda Montenegro, né, que ao pegar um texto vai carnificar aquela escrita ali no palco. E eu acredito muito nessas somas. Então quando eu estou como professor, eu gosto muito da soma, da troca. Aí eu vou para a somática, que é uma linha de pesquisa que eu enveredo, porque na somática diz que assim, quanto mais elementos diferentes fazem parte daquele todo, mais possibilidades de troca, de conexão. Então, nós dois aqui, quanto mais diferentes, mais possibilidades de troca a gente vai ter,
ao longo de um processo criativo. Aí se a gente chama fulano, Beltrano, não sei o que, cada pessoa é diferente, mais possibilidades ainda a gente vai ter de estar somando através desses múltiplos elementos que, ainda que cada pessoa tenha a sua individualidade, esse todo vai vir diverso, contendo essas particularidades, essas idiosincrasias de cada pessoa, que vai se somando para contar uma história. As no caso do interseções teatro. desses mundos Isso, diferentes. Né? Exatamente. Exatamente. Você falou do negócio de Cleise Mendes, né? Que o teatro entra na nossa vida e fica, sem É. pedir licença e fica. Isso. Eu me lembrei de. Você falou de Fernanda Montenegro, eu me lembrei de uma entrevista dela uma vez. Ela falando. Eu nunca esqueço disso, acho sensacional. Ela fez assim. Uma repórter perguntou pra ela que dica você daria pra quem tá começando a fazer teatro agora? Ela fez assim: não faça. É. A mesma coisa que você Eu falou. assisti Não faça. essa entrevista. A não ser que seja uma coisa assim de que você não consegue viver sem ele, aí se entregue de vez. É, porque ela diz assim, eu não aconselho a fazer, eu digo, não faça, saia, vá fazer outra coisa, vá fazer outra coisa. Agora, se você for fazer outra coisa e ficar de uma angústia tamanha, não sei se é angústia essa palavra, mas é como se fosse uma angústia tamanha, uma inquietação que não te deixa numa tranquilidade, numa serenidade, e você reconhece que é ali, no palco, sobre as tábuas, que você é feliz, aí você volta. Aí você volta. E eu acredito nisso, porque para além de uma... E ela também diz isso em vários lugares, e ela é um farol para mim. Para além do chamado talento, tem que ter a vocação. Tem que ter a vocação. E ela diz como um noviciado, que todo dia, 5 horas da manhã, a noviça vai lá, ajoelha e faz aquela mesma reza todo dia. E é assim nos trabalhos, então assim como ela fala, e eu identifiquei isso também, identifico em mim, toda vez que eu vou iniciar um trabalho é começar do zero, porque eu não sei o que vai ser. A partir do momento que eu estou com pessoas ali que estão vindo para somar. Se eu chego com o carro cheio, eu não vou ter espaço para estar somando, para estar trocando. Então, eu estou começando do zero ali com aquelas pessoas. E Gildon Oliveira, que é o autor das Coisas dessa Vida, ele me fez a pergunta, você tem certeza que é isso que você quer? Quando eu chamei ele para escrever o texto, né, que também a gente não tinha nada, aí eu falei, tenho, mas eu não sei se eu vou dar conta. Então sempre tem essa dúvida. Agora, na volta da gente, 2 anos parado, né, por conta da pandemia, eu virei para ele e falei, Gildon, tô morrendo de medo. Será que eu vou dar conta? Porque eu não tinha feito mais. Então, essa pergunta move a gente. Acho que quando a gente já chega... Se o ator não sentir aquele frio na barriga, não... É porque é uma... Ainda mais esse espetáculo que é construído olho no olho, Giga. Então eu tenho que me ouvir a plateia, porque eu estou contando uma história para aquelas pessoas ali. E quando eu estou contando a história, tem que ter uma reação. Um silêncio é uma reação. Uma risada, uma tosse, um celular que toca. Esse final de semana tocou 4 vezes o celular. Então assim, eu tenho que jogar com aquilo dali. Não posso ignorar. Não posso mentir para mim e para aquelas pessoas. Eu tenho que assumir aquela verdade dali. E eu assumo. Então se toca um celular, eu ouço o celular e digo, senhora, senhor, pode desligar o celular, por gentileza? Posso continuar o espetáculo? Vou continuar o espetáculo. E vou. Então assim, eu não posso ignorar o celular gritando lá e eu fingindo que não está acontecendo. Fingindo, ainda mais que é um espetáculo onde eu olho no olho e estou contando para as pessoas. Então tudo isso daí foi a partir da frase de Dona Fernandona, né? Que o teatro tem a necessidade dessa vocação.
Porque não é fácil. Ainda mais nesses dias de hoje, Giga. Eu acho que mais imprescindível, não vou dizer nem importante, mais imprescindível do que o talento é a vocação. Porque o que acontece? Quando a gente tem vocação, a gente faz. Um dia tem um cachê, outro dia não tem um cachê. Um dia tem público, outro dia não tem público. A gente às vezes está feliz, a gente às vezes não está feliz, mas a gente segue naquela vocação porque a gente entende que a gente está vivo, a gente está viva e que as coisas, assim como a vida, têm constante movimento. E a gente persiste. A gente quer aquilo dali, a gente envereda e a gente investe naquilo dali. E a gente quer. E às vezes tem pessoas que têm um talento, mas não quer. Não segura a barra. Não quer. Então, assim... E eu acredito nessa vocação que vai construindo. Então, assim, é como dirigir um carro. Quando a gente está começando a dirigir um carro, a gente não tá... A gente começa tenso, então assim, a gente olha para o retrovisor, a gente quase que não conversa com ninguém para poder ter uma desenvoltura daquilo dali. Aos poucos, com o passar da lida com aquela prática ali, a gente vai olhando com tranquilidade para os retrovisores, conversando com as pessoas, tendo mais fluidez e desenvoltura com aquilo. Que é exatamente a desenvoltura, é digamos assim, dos pilares de uma pessoa que escreveu um livro chamado Para o Ator, chamado Michael Chekhov, e ele coloca 4 pilares. E um desses pilares, para esse trabalho, o nome do livro dele, Para o Ator, hoje em dia a gente fala assim, para artista da cena, porque pode ser ator, Sim. atriz, enfim, dá uma diversidade, e que bom que isso aconteça, mas esse livro já tem muitos e muitos anos. E a desenvoltura é um dos pilares para poder, na construção da personagem, na lida desse ofício. E eu acredito que essa desenvoltura vem com a prática. Vem com essa vocação de seguir. No meu caso, eu estou respondendo por mim, tem a ver com, acredito que uma missão. Uma missão, não aquela coisa de assim, uma missão para realizar para o bem da humanidade. Isso tudo eu acho que vem a reboque. Mas é uma missão comigo mesmo, porque eu descobri que eu tive esse entendimento. Que o fazer teatral para mim é uma questão de saúde. E tem uma frase no texto de Gildon que eu falo, né? Eu tomo cuidado porque eu entrego para a vida, porque tudo que vai, volta. Então chegou para mim esse entendimento. Estou dando aí, estou distribuindo. São micropolíticas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Que não é uma questão só do palco, só da cena. É uma questão de conduta para o dia a dia. Então, assim, o contato com vocês, colegas, artistas, é que vai me contribuindo para a minha formação enquanto cidadão. Eu aprendi com vocês, gente de teatro, a entender por que não pode jogar um papel de bala pela janela do ônibus, por exemplo. Porque sempre é um não, não, não. E no teatro, você sabe, tudo tem uma justificativa. Sim. Então, eu entendi o porquê. Porque se eu jogar, ainda que seja um, Giga joga um, Dona Fulana joga outro, depois entope lá a boca de lobo. Aí vem a chuva, ó aí, ó, a cidade toda alagada, por exemplo. Não tem nada solto à toa. Tá Não tudo conectado, de uma certa maneira. Exatamente. A gente estava falando da mãe, eu me lembrei da filha. Sim. Tem um texto de Fernanda Torres que é incrível, que é No Dorso Instável de uma Fera. Você já leu esse? Não. Eu vou mandar pra você. Conta o quê? Que ela começa dizendo assim, que encontraram na cidade de Pela, na Macedônia, um mosaico de Dionísio sentado no dorso de um tigre. E aí ela vai fazendo a análise da vida dela enquanto atriz, que na época ela estava com Budas ditosos. Sim.
com aquela imagem de Dionísio sentado plácido no dorso do tigre. de um tigre. Aí eu falo, no dorso instável de uma fera. Que o fazer teatral é isso. É você estar o tempo todo pleno, equilibrado, tranquilo, no dorso instável de uma fera. Seja economicamente falando, se tem público, se não tem público. Seja a reação do público. Seja os temores internos, as dúvidas, as questões e tal. É maravilhoso. Eu vou mandar você. Massa, que ótimo. Porque isso é a vida, né? É um reflexo da vida. Porque a vida tem movimento, 24 horas tem movimento. E às vezes a gente quer controlar essa vida. Então a gente quer... Eu estou chegando aqui agora no ArtPod, então eu já quero saber quais são previamente, né? Já chego... a Giga vai me perguntar isso, isso e isso, aí ele vai fazer isso, 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 isso. Não dá pra gente viver assim. Porque aí eu não me abro para esse risco da troca. E esse risco dessa troca, dessa soma, vai fazendo com que a gente se abra para surpresas. Até boas, inclusive. Principalmente para as surpresas boas. Porque chega um determinado momento da vida da gente, a gente se surpreende. Mas também a gente olha olho no olho e a gente sabe quando aquela pessoa é boa, é ruim, é disfarçada. E isso é um texto lá de Gildo. E que ele coloca isso daí. Mas eu acho que é assim também. Então assim, e aí a gente vai lidando com as pessoas nesse risco, mas sem se perder da gente. Da inteireza da gente. Da nossa verdade. E aí eu trago o mestre Aldeni, que é um mestre lá do Crato, onde eu apresentei a primeira vez uma cena desse espetáculo, não foi nem o espetáculo todo, e ele falando assim, que o que move ele é o amor, a verdade e o coração. É um senhor de quase 90 anos, que dança, que canta, e ele é um mestre lá de um grupo lá do Crato, e quando ele falou isso daí, uma criança, o que é que eu vou falar depois disso daí? Eu vou, a gente falando de ancestralidade, vou experimentar isso na vida. Coisas que parecem tão piegas, mas que de piegas não tem nada, né? É a essência mesmo do viver nosso, né? Eu não diria, nem chegaria perto dessa palavra piegas, porque eu acho que vai de cada pessoa. Eu acho que a gente vai do entendimento de cada pessoa. Porque quando eu trago assim, coração, tá aqui dentro da gente. A verdade, aí eu vou para Sotigui Coetê. Que olhe, que cuidado com essa verdade, porque ele diz, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Uhum. Então a gente tem que se ligar nisso também. E então, o que acontece? Eu acho que isso tudo está relacionado a uma coisa que aí eu lembro de Silvia Fernandes, que é uma pessoa que escreve muito sobre teatro, e eu li isso no livro de Matteo Bonfito, no prefácio que ela escreve, um livro chamado O Ator-Compositor, de Matteo Bonfito, e ela fez o prefácio, e ela diz lá que as ações físicas são elementos fundantes do teatro. E eu acho que através das nossas ações, a gente fala quem a gente é. Perfeito. A verdade está lá. Porque não adianta a gente falar, e tá fazendo o quê? Daquele discurso que foi dito. Tem gente que fala um monte de coisa, mas não faz nem 1% do que está falando. Então é através da nossa ação. E aí eu vou para a costura que eu queria fazer com relação aquele comentário seu do Piegas. Eu acho que hoje em dia a gente vive muito de uma... eu digo com tudo. De uma forma muito volátil. Uhum. Então as pessoas raramente olham olho no olho. E até mesmo os sentidos das palavras
estão a todo momento trocando, se transformando. E eu acho que através da nossa ação, a gente passa a ter um entendimento daquele sentido que a pessoa quer falar. Por exemplo, aula de teatro aqui. A palavra arroz. O sentido que eu colocar nessa palavra arroz, eu posso falar um monte de coisa com essa palavra arroz. Ô, cabeção, hein, Ricardo? Uma que está no dia a dia de todo mundo. Amor. Uma pessoa pode olhar para a Giga e falar, amor! Querendo destruir Giga. E olha a palavra amor. Exatamente. Como pode trazer Giga para perto com essa palavra amor. Depende muito da nossa intenção. E a nossa intenção a gente coloca nas nossas ações. Por isso que eu achei perfeita essa colocação dele. Amor, verdade e coração. São palavras que são, assim, tão desgastadas. Desgastadas. Melhor do que piegas, né? Uma hora a gente acerta. Sacana. Ih, pode falar esse nome aqui? Pode. Então depois você corta aí. Porque outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ele me falou assim, tem um... Eu conheço? Porque eu adoro um fuxico, viu, gente? Eu acho que não. Tá bom. Porque não é de Ficou teatro. vermelho, hein? Eu só conheço gente de teatro. Tá bom, vou acreditar. Ele me falando assim, que ele viu um mestre desses de sabedoria falando, disse assim, as pessoas só mostram o que é, só dão o que tem e só fazem o que podem. Mas e se a pessoa for mentirosa? Ela tá mostrando que ela é mentirosa. Aí se ela me der uma coisa que ela não tem, impossível. Impossível, mesmo a nível de sentimento, ela não tem como, alguém que não sente amor, não tem como dar amor a outro, né? Pode até fingir, mas não é genuíno, não é verdadeiro. Não toca. Eu falei, rapaz, realmente, tentei achar um furo nessa frase aí, não achei não. Porque essa é cabeluda. Mas eu entendo. E você teve experiências com grupos de teatro jovens, como foi os humoristas na época que a gente se conheceu, e mais tarde, depois, você teve coordenando um grupo de senhoras da zona rural, vivenciando teatro. Como foi essa... Já que a gente está falando disso aí, da verdade, do coração, do amor... É um grupo de senhoras trabalhadoras rurais lá da zona rural chamada Coragina, no Oeste Baiano, que é do município de Santa Maria da Vitória, na cidade onde eu dou aula através da UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Começou assim de forma despretensiosa. Me chamaram para dar uma oficina para mulheres, com foco no empoderamento, então tinha o nome Mulher, Corpo e Poder, era um encontro de trabalhadoras rurais só para mulher. Aí elas que deram o nome também. E já queriam assim, professor, o senhor é professor de corpo, então foca no empoderamento das mulheres. Falei, tá bom. Eu fui, mas, Giga, ninguém ouviu falar de teatro. Eu falei, cinema? Nada. Televisão. Aí já fui chegando mais perto delas. Só que aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou dar uma oficina de teatro misturado com foco no corpo, na mulher, no poder? Como é que eu vou introduzir o teatro aqui? Eu já querendo fazer uma introdução também com elementos técnicos através das improvisações, dos jogos teatrais. Que não precisa nem ser da área para poder lidar com isso, mas pelo menos ter um entendimento do que se já ouviu falar de teatro. Não. Aí eu falei, então, eu comigo, né? Eu falei assim, vou falar de mim, para elas entenderem quem é essa criatura que está lá no meio delas. Eu era o único homem que estava lá no meio de um monte de mulher, 33 mulheres. Aí comecei a falar de mim, das minhas memórias. Quando eu comecei a falar das minhas memórias, na época eu tinha quase 40. Então, porque agora eu tenho 46, viu, gente? Aí... E elas
de 50 para cima, então meio século já tinha vivido. E era senhora com 70, com 80. Começaram a falar delas. Eu falei, memória. Memória é um caminho. Então aí eu fui, através das memórias, introduzindo nos jogos teatrais e nas improvisações. Eu sei que depois desse dia, tava a gente já no finalzinho cantando, dançando, contando história, criando história através das nossas memórias. Aí teve uma senhora que falou assim: esse dia tá me trazendo aqui uma alegria de quando eu era casada. Eu era casada e quando eu casei, eu nunca mais pude ver meus pais. Ele não deixava. Nem meus filhos, um casal que ela tinha. Sim. Até o dia que eu resolvi fugir de casa. Quando eu fugi de casa e não voltei mais lá, fui para casa dos meus pais com meus filhos, senti uma felicidade tão grande que é a mesma felicidade que eu estou sentindo aqui nesse dia. Então, depois daquele dia e como hoje, eu não posso me abandonar. Quando eu vi isso, falei, quer saber de uma? Eu vou fazer um curso de extensão para essas mulheres, só que, que o curso aconteceu na universidade, então elas saíram da zona rural para a universidade. Falei, só que agora eu quero sair da universidade para a zona rural, para ter essa troca de conhecimentos, essa soma desse mundo acadêmico com essa ancestralidade, porque elas são mestres, doutoras do saber, e saberes indisciplináveis, porque não tem como disciplinar esses saberes não, que vêm na alma dessas mulheres, que é passado através das performances do dia a dia, como diz Leda Maria Martins, através da oralitura. Então, assim, elas, ao longo, depois daí, aí eu criei um projeto chamado Projeto Aroeira, e fui para a zona rural. Então, as histórias a partir da memória era contada através da dança, através só da fala, através dos movimentos de quando era criança ou adolescente e da fala misturando com música. Então, a performance ali já estava sendo surgida contando-se uma história daquelas pessoas que moravam e que nasceram naquela zona rural. E a partir do momento que essas mulheres iam contando as histórias individuais, aquela memória individual passava a ser uma memória coletiva, porque algumas delas também eram de lá e eram contemporâneas. Então, quando o Giga trazia uma memória, Ricardo, que fazia parte do grupo e fazia parte da mesma zona rural, por exemplo, trazia uma memória também para somar com a de Giga. Então, essa memória passava a ser coletiva. E a partir do momento que essas memórias coletivas iam falar com aquela sociedade coragina, nas reações dessas mulheres no mundo patriarcal onde viviam e como elas viviam, uma questão individual e social diante desse contexto do Brasil que a gente vive e que não mudou muito. Às vezes quase prisioneira dentro de casa, né? Como foi o relato dela, né? Então, assim, essa memória passa a ser uma memória social. Então, da individual, coletivo e social. E aí a gente foi montando 2 espetáculos e elas ainda não sabiam direito o que era teatro, porque nunca tinham ido ao teatro. Mas faziam teatro, então elas iam para a palestra. E eu, ok, com esse... Até que depois de 6 meses a gente apresentou, aí foi Bahia Rural, fazer reportagem com elas. Claro, o primeiro grupo de teatro com trabalhadoras rurais do Oeste Baiano. Eu não tenho notícia aqui, nem aqui na Bahia de nenhum grupo de trabalhadores rurais que fazem parte de um grupo. Tendo aula na zona rural. Tem grupos de pessoas que fazem, de senhoras que fazem em cidades, mas na zona rural eu não tenho notícia. Aí, só depois de 6 meses que eu fui conseguindo o entendimento, através da prática, o que é cena, o que é personagem, o que é coxia, o refletor, a maquiagem,
o cenário. Tudo isso passou a ter um entendimento delas através da prática. Então aí eu lembro de Ciane Fernandes, que é uma professora lá da Escola de Teatro e do programa de pós-graduação, e foi minha orientadora no mestrado e fez parte da minha banca do doutorado, que ela diz assim: gente, primeiro vem o movimento, depois vem o conceito. Como é que você quer conceituar uma coisa se não está movendo? Então primeiro teve que vir um movimento, para depois elas entenderem o conceito. Perfeito. Então, assim, e esse universo delas foi também, de alguma forma, me afetando como um todo, como pesquisador, como professor, como cidadão, como ator. Tanto é que tem muita coisa que eu somei para a direção de João, para o texto de Gildo, que eu trago delas, das trabalhadoras rurais, das aroeiras. Então, assim, não tá uma coisa dissociada das outras. Eu aprendi e aprendo muito com elas. E eu sei que elas aprendem também comigo. Aí, depois de um tempo, eu fui fazer a tese de doutorado, onde a tese é toda escrita, eu dialogando com pesquisadores e pesquisadoras, principalmente pesquisadoras e latino-americanas daqui, do Brasil, do Chile, da Argentina. Então, assim, eu não fui para a Europa, não fui, procurei mais local. Exatamente. E trazendo essas pesquisadoras, o meu posicionamento e em diálogo com as falas delas. As falas delas que eu ia coletando através do meu diário de bordo. Então, quando eu trago um conceito de memória, aí eu trago a Ecleabose. Aí eu trago elas, as aroeiras. Aí eu trago meu posicionamento em cima de Eclé e das aroeiras. E para ilustrar esse fato, eu associei essas memórias às metáforas. E quando você falou de prisioneiro em casa, teve uma que falou assim, e eu cito lá, exatamente quando eu vou falar de memória, uma diz assim: a gente estava como roupa, dobrada e guardada dentro do guarda-roupa. Depois que a gente começou a fazer teatro, a gente parece que não se larga mais. Então, assim, são memórias que dizem muita coisa. Aí, quando eu estreiei o espetáculo das coisas dessa vida, estou fazendo um calendoscópio de acontecimentos, hein, gente? Eu estreiei no Teatro Gamboa, em maio de 2019. Foi uma temporada de sucesso, casa lotada todos os dias. Aí, antes de ir para outra temporada aqui, eu falei, agora eu vou apresentar lá. Porque elas apresentaram o sonho delas através dos espetáculos que a gente montou. E agora eu vou apresentar para elas o meu sonho através do meu espetáculo. Então, levei o espetáculo todo para elas, que nunca nem tinham assistido um espetáculo de teatro. E eu quis fazer na zona rural, que é onde, na escola, lá com as paredes assim bamba. Eu falei, é lá que eu vou apresentar para elas e para quem quiser assistir. Então, é uma via de mão dupla, é uma troca sempre, é uma soma. E esse projeto, eu acho que, como diz uma assim, não acaba nunca. Não acaba nunca. Desde que a gente tenha vontade, a gente vai estar se somando. Que massa, viu, velho? Pô, é uma experiência que, sem dúvida, só de ouvir eu já imagino o quão marcante tenha sido para você, esteja sendo para você. Muito, muito, muito. Porque a gente fala da técnica, mas antes da técnica a gente fala da vida. E quando a gente associa esse entendimento da vida com a técnica, a gente vai para o palco, fazer o ofício, que é o impulso para esse projeto de extensão que eu realizo dentro da universidade. E lá na universidade em si, você está no curso lá de
comunicação, de teatro, você está indo aonde? Então, é um curso de... Lá é um centro multidisciplinar que tem curso de artes visuais e publicidade e propaganda. E lembram quando eu falei que eu abandonei a minha primeira... Ó, eu aí de novo. Voltou do outro lado do balcão. Pois é, porra! Voltei do outro lado do balcão. Isso é forte, viu? Voltei do outro lado do balcão. Então, fui dar aula para publicidade e propaganda no que diz respeito à criação e produção de projetos culturais, que é a minha área também, enquanto produtor. E para artes visuais, estou dando toda a cadeia de corpo. Então, performance, laboratórios corporais, elementos visuais da cena, arte corpo, que são componentes importantes para o curso de licenciatura em artes visuais, porque quando essa pessoa que está lá fazendo esse curso de licenciatura forma e vai, por exemplo, fazer um concurso no estado, em muitos lugares necessita que essa pessoa não vai dar só aula de artes visuais, vai dar aula de teatro, de dança, de música e de artes visuais. Então... Pela carência das coisas, né? Pela carência. Embora a gente tenha uma lei específica que especifica as áreas e faz-se necessário profissionais dessas áreas. Mas, aí, ó, entre a ação e a fala, há uma distância monstruosa. Então, muitas pessoas, quando formam e vão fazer concurso, entram em contato comigo. Professor, me indica aí daquela aula que o senhor deu falando sobre teatro, porque tem um ponto que vai falar sobre teatro e a gente, quando entrar lá, se passar, vai dar aula de teatro, vai dar aula de corpo, de dança. Então, eu procuro ao máximo, focando em licenciatura, abordar essas áreas, não só da performance, das artes visuais, mas também do teatro e da dança. En passant, assim, música, que não é minha área, mas eu trago para o entendimento do quanto importante é o contato da arte no processo de formação das pessoas. E aí eu digo assim, olha, a gente tem arte, a gente tem educação. E vocês aqui estão estudando arte e educação. Tem um hífenzinho aí. Então não é só a arte, não é só a educação. É arte e educação. Então o que é essa arte e educação? É o que a gente vai investigar aqui. A gente não está formando artista. A gente está formando arte, educadoras, educadores. E a gente precisa entender esse todo o universo para poder... depois, lá na frente, vocês focarem no que vocês vão fazer com o ofício de vocês. Sim. E aonde vocês vão dar aula. Porque não precisa a gente estar numa sala para poder dar uma aula. Que são os espaços formais que se chamam. Por exemplo, eu escolhi dar aula para Aroeiras na zona rural. E teve dia da gente não ter a sala lá na escola. E a gente deu aula debaixo de um pé de manga. Na beira de um rio. E a aula aconteceu. E aconteceu, sabe por quê, Giga? Que é uma coisa que eu aprendi com o teatro. Por conta da nossa presença. A nossa presença é elemento determinante para a existência. Porque muitas vezes as pessoas podem estar aqui, 7, 6, 5, 100. Mas disso daqui, 10 estão presentes. O restante está... A cabeça em outro lugar. Exatamente. É assim na cena. A gente percebe quando aquela pessoa ali está, a presença ali. É a presença da gente que constrói o ambiente. Então, seja numa beira do rio, seja debaixo de um pé de manga, seja dentro de uma universidade com ar-condicionado, é a presença da gente. É que é elemento determinante para a existência, seja lá do que a gente venha fazer. Seja lá do que a gente venha fazer, porque cada pessoa tem seu livre-arbítrio. Que é a estrutura física, os instrumentos, o lápis, a caneta, o quadro, são instrumentos. Isso. Né? Não são... O que interessa é aquele que está transmitindo e aqueles que estão recebendo. E que também estão transmitindo alguma coisa para aquele que está transmitindo. Exatamente. É uma troca. É uma troca. O tempo todo. O tempo inteiro. Mas que
são coisas para facilitar esse momento da troca. Com certeza. Isso é, porra, genial, velho. Genial. Porque, porra, Aristóteles não tinha uma sala com ar-condicionado para dar aula, né? Era ali, aonde quer que fosse, ou numa bancada, numa coisa, enfim. Era para quem queria ouvir, para quem queria aprender, e tava ali um mestre ali ensinando e aqueles recebendo e também dando alguma coisa para ele. Porque quem tá naquele lugar de professor aprende pra caramba. Muito, muito, muito. Eu me vi também depois de alguns anos que eu cheguei a formar em história, né? E eu me vi igual a você, do outro lado do balcão. Eu falei, ah, meu Deus, eu tô aqui de professor de história numa sala de aula para meninos da rede pública do Troborgi. Aí eu entrei na sala de aula e vi aqueles olhinhos assim olhando pra mim e falei assim, ih, rapaz, agora a bola tá comigo, né? Agora, o que eu vou falar pra esse povo, né? Isso. Porque qualquer movimento que eu fizer, eles vão ver, eles vão perceber. E tem que ter algum sentido, né? Velho, e foi um desafio da zorra. Porque eu já tinha dado aula de teatro lá no ato e tal, mas enquanto professor de história, assim, caramba, o que eu faço? Aí fiquei alguns meses ali, ó. E aí? E eu sem querer ser aquele professor tirano, porque eu tinha as minhas memórias quanto aluno. Falei assim, não, velho, eu tenho que fazer de um jeito diferente. Mas aí você... Aí um dia eu tive uma ideia. Qual? Tinha uma turma lá do 8º ano, que essa marcou tanto eles quanto a mim. Eu falei assim, meu Deus, eu vou dar uma aula de Revolução Inglesa. Olha eu falei, mas... E esses meninos não querem zorra nenhuma, não ligam pra minha aula. Tem 30 aqui, se 5 prestam atenção no que eu tô falando, é muito. Eu preciso dar um jeito de chegar neles. Aí, velho, eu tava no buzu, indo pra lá, 6 horas da manhã. E a turma deles era a primeira, né? Eu falei assim, rapaz, como é que eu vou dar assim? E eu com as coisas na minha cabeça, falei assim, já sei. Aí veio aquele plim. Aí eu entrei na escola. E os alunos tudo, professor. E eu fechei a cara. Passei sem falar com o nariz lá em cima, sem falar com ninguém. Aí já ficou aquela coisa esquisita, né? Aí eu entrei na sala de aula assim, pá, abrindo a porta assim. Aí eles... Entrei de cara fechada, botei a mala assim na mesa, comecei a escrever assim no quadro e eles sem saber o que estava acontecendo. Aí um ia falar uma coisa, cala a boca! Aí comecei a dar uma de tirano mesmo, sabe? Aí comecei a fazer assim, né, velho? Até forma, assim. Aí cada um que ia falando eu, cala a boca! Vou te botar pra fora, vou te dar 0 na prova, você não pode mais fazer minha prova. Aí foi criando um negócio assim horroroso. Aí quando eu vi que eu já tava no limite de que ia dar merda ali, aí eu parei e fiz assim, quem tá achando esquisito aqui o que eu tô fazendo? Aí todo mundo assim, sem saber o que fazer. Assim. Depois dessa, nem sei se eu... Eu falei, pode levantar a mão, quem tá achando esquisito, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei assim, quem é que tá gostando do que eu tô fazendo aqui? Aí, aquele clima, eu falei assim, pode falar, eu não vou fazer nada não, pode levantar a mão aí. Aí uns corajosos levantaram a mão. Eu falei assim, quem é que tá querendo me bater? Aí teve um lá ousado que fez assim. Que massa. Eu falei assim, pronto, pois foi por isso que teve o momento da Revolução Inglesa. Aí eles... nunca mais vai esquecer. Que maravilha. Aí eu falei, por quê? Tinha um movimento tirano e não sei o que, e papapá, o rei isso, a nobreza aquilo, e pronto, eu dei minha aula. Daquele dia pra frente, velho, mudou tudo. Como o teatro e essa sacada do tá aqui agora e pegar ali aquele momento e fazer a coisa chegar neles é mágico, né? E uma coisa importante que você falou, você ficou se perguntando como? Você não ficou com aquela coisa assim, vou fazer um formato já existente de dar aula. O programa você didático. Exatamente, você não se acomodou, você jogou com a turma, você entendeu quem é aquele público ali, quem é aquela turma ali.
E como você foi se perguntando como criar o como é importante. Você entendeu o que e o como, juntou uma coisa com a outra e teve esse acontecimento, que é exatamente o que a gente faz no teatro. Às vezes a gente começa o espetáculo, a gente já saca como é a plateia. Uhum. Que plateia é aquela que está ali com a gente. E isso vai temperando a nossa lida com o espetáculo. Sábado, por exemplo, eu senti como era a plateia e eu falei, tocaram 4 telefones celulares. 4. E eu já sabia que alguma coisa ia acontecer ali. Pô, mais 4 eu fiquei surpreso. Mas ao mesmo tempo eu consegui lidar com aquilo dali. Eu não desconcentrei, eu não me fechei na minha, como se fosse assim, eu faço só teatro se não tiver telefone. Não, eu somei aquilo dali. Sim. Eu falei, senhora, pode desligar? Dentro do jogo. Exato, dentro do jogo. Pode ser, posso continuar? Então vou continuar. Então assim, fui dentro do jogo e você não se abandonou e não abandonou seus alunos aí. Você foi pro jogo com ele. Isso é massa, velho. Isso é massa. Pra mim foi transformador. Isso é massa. Você foi pro jogo. É o jogo. No dia a dia a gente joga o tempo inteiro. E o tempo inteiro é teatro. Não estou falando de teatro espetacular, que aí é uma outra coisa, que é o que eu faço lá no SESI Rio Vermelho, sábados e domingos, 20 horas. Mas estou falando do teatro do dia a dia, do ritual. Porque, por exemplo, quando a gente vai para um casamento, tem um ritual teatral. A gente sabe que a noiva vai estar de branco, vai estar com uma cor, mas vai estar com uma cor pan. A gente sabe que padrinhos, madrinhas têm determinado tipo de roupa, aí vai botar uma flor não sei aonde, vai sentar assim. A família de não sei quem senta ali, a família de não sei quem senta assado. A gente sabe que não sei quem vai entrar com aliança, seja de drone, seja de cavalo alado, seja de criança, seja de carrinho de controle remoto, enfim. Mas tem um ritual. Tem. E aquilo tudo é uma cena que é criada. É espetacular? Não é espetacular porque não tem um espectador porque todo mundo ali faz parte do mesmo jogo. Mas o teatro tá na vida da gente desde quando a gente acorda. É porque às vezes a gente não se dá conta disso daí. É verdade. É verdade. O jogo tá na vida da gente. Numa empresa, dentro de casa. Dentro de casa, relações. Um tio meu que eu não vi há muitos anos foi assistir esse final de semana, e ele tem mais de 80 anos. Quando ele chegou, eu falei assim, tio Pedro. Ele falou assim, peça a benção. Eu falei, pensa, tio Pedro. Beijei a mão dele. Os signos. Claro, com certeza. Rapaz, eu me lembrei de uma coisa agora. Uma entrevista com Marlon Brando. Sim. Que o cara pergunta pra ele o que é o teatro pra ele. Ele fala assim, um mecanismo de sobrevivência. Totalmente, né? O tempo inteiro. A parte, quem disse, a frase, é perfeita. É um mecanismo de sobrevivência. O tempo todo a gente tem personas, tem relações, tem conflitos, né? Tem eu quero isso, ele quer aquilo, como chegar no meu objetivo, como não derrubar o meu objetivo diante do querer dele. Que você acabou de falar aqui pra gente, deu uma aula pra gente. Você tinha um objetivo, seu super objetivo é dar aquela aula de Revolução Inglesa. Aí você foi criando estratégias, que são os objetivos, digamos assim, menores, para poder atingir o super objetivo que é chegar lá. Perfeito. E você foi... Pô, gostei dessa, viu? Gostei. Nossa. Eu estudei lá passei uma temporada lá em São Paulo estudando no Stanislavski lá. Uhum. E o mapeamento dele é um mapeamento de vida, velho. Uhum. Essa coisa do... Eu quero o quê? Isso. Pá, eu quero isso aqui. Como é que eu vou chegar lá? Exatamente. Pá, aí tem o outro. Como eu vou reagir ao que o outro me oferece? Uhum. E aí eu vou mudando, vou moldando até chegar. Exatamente. Qual a minha relação com o outro? Onde é que eu tô? Quando é isso daqui? Qual é a intenção? O subtexto? Uhum. Tudo isso aí. As ações, os elementos da cena, os elementos que estão aqui próximos, os elementos periféricos. O que é que fulano falou de mim?
tudo, que é o que a gente faz no dia a dia. O que é que Giga falou de mim, meu Deus? Isso vai influenciando em mim e por aí vai. Isso a gente como é que ele me vê? O que é que ele pensa de mim? Porque eu vou para uma reunião com ele, como é que eu vou chegar lá? Aquele cara me odeia, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar lá, ô meu irmão, não vou. Eu vou pensar, a não ser que eu queira quebrar ali aquela coisa. Igual você fez com seus estudantes. Descarado. Olha pra isso. Pô, tem que aprender alguma coisa, né? Claro. Pegar a seu favor. Que maravilha. Eu me lembrei de um negócio agora, você falou dos celulares que tocou. Eu me lembrei de Arildo, ele dizendo assim, você vai fazer o que se o refletor cair? Sim. Você vai fingir que não caiu? Não pode. Você vai dizer assim, peraí gente, que eu vou tirar o refletor da cena e vai continuar? Se vire, meu amigo, dê um jeito de fazer com que aquilo seja parte do jogo. E aí, eu lhe pergunto... Ave Maria, depois dessa pausa, né? Acho que ele guardou essa pergunta, já veio de casa, olha. Já, na manga. Como é que tem sido esse processo todo? A gente já falou um bocado. Já falamos das mulheres, já falamos da UFLB, já falamos da sua trajetória, mas como é que tem sido, depois dessa loucura toda desses 2 últimos anos, voltar em cartaz com uma das coisas dessa vida? Eu sei que você não é um cara deslumbrado que recebeu o prêmio por esse espetáculo, né, de melhor ator, mas isso mexe com a gente também, né? De depois de você ter estado em cena naquele momento, de ter sido premiado e de repente interromper ali aquela trajetória e retomar agora. Como é que tem sido isso para você? Rapaz, não é fácil. Porque assim, antes da pandemia, eu estava encarrilhando uma coisa na outra. Então assim, a gente fez uma temporada aqui, aí depois eu fui para Sergipe, aí depois eu fiz outra temporada aqui, aí depois eu fui para Pernambuco, aí depois eu fiz um festival, aí depois eu fui para uma temporada de São Paulo, aí vim para aqui, ia fazer 1 ano aqui com uma exposição, tem nome da exposição, não vou falar porque eu não vou gastar agora, mas que a gente vai fazer essa exposição, então fica no segredo, guardada, com os fotógrafos e fotógrafas que tiraram nesses diferentes lugares. Ia completar 1 ano, eu falei, vai ter bolo, parabéns, tal, porque ia cair no mesmo dia, tal, o teatro, consegui a pauta e tudo. Veio a pandemia. E olha que eu já estava com uma temporada também em São Paulo já fechada. Aí veio a pandemia, aí o assessor falou assim, Ricardo, acho melhor largar uma nota dizendo que cancela, tá? Eu falei, mentira, não. Isso aí que estão falando assim, meu Deus, já passa, já passa. Era a nossa esperança. Era a nossa esperança. Era a nossa esperança, assim, pelo menos nos primeiros dias eu fiquei pensando nisso, mas depois a ficha caiu, né? Da realidade. E aí foi difícil, porque eu ficava pensando, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque parou tudo, então parou aula de universidade, parou tudo. Mas eu estava fazendo doutorado, né, para escrevendo a minha tese lá com as meninas. E aí eu falei, quer saber de uma? É um espetáculo que é olho no olho, que é na respiração, na presença. Eu não vou fazer online, porque eu preciso olhar, preciso sentir. É construído, é através da soma, não é só o texto dito. Precisa do corpo a corpo. Preciso. E eu falei, eu vou focar no doutorado. Então, escrevi a tese, defendi a tese. Também nesse período foi quando teve a premiação, ganhei o prêmio. Eu falei, opa, 1 ano de pandemia, terminei doutor e ganhei o prêmio de ator aqui da Bahia. Ok. Aí veio outro ano, onde também paradeiro, né? Foram 2 anos. Para voltar não foi fácil e não está sendo fácil. Porque não tem incentivo, não tem um patrocínio, eu mesmo que me patrocínio para eu poder estar em cena. E como eu falei para você, é uma questão de saúde e de investimento. Eu estou investindo em mim. Se eu não investir em mim, quem é que vai investir em mim? Então eu vou ser feliz, gente. Vou fazer o que eu gosto, o que eu amo.
E se eu posso, eu não vou guardar, não vou deixar nada intocado. Eu vou fazer essa gira girar, vou investir em mim, vou brilhar e vou dividir com as pessoas o que eu acredito na vida, aberto também para ouvir. Por isso que eu faço o espetáculo presencial. E é um acordo meu e de João. Mesmo em temporada, a gente escolhe lugares onde eu vou, de forma voluntária, apresentar esse espetáculo e bater papo com as pessoas lá, desses lugares. Além dos sábados e domingos que eu faço no teatro. Então já fui em casa de acolhimento pessoas com LGBT, já fui em casa de acolhimento pessoas em situação de rua, já fui em grupos de teatro, já fiz em bar de beira de estrada, já fiz em tanto lugar, na Palestina. E eu vou escolhendo esses lugares, que são lugares vivos, com pessoas vivas, que muitas vezes as pessoas não acham que podem ir a um teatro. E eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber que a gente pode estar onde a gente quiser. Ó, aquela campanha, mulher, o lugar de mulher onde ela quiser. Então, para qualquer pessoa, claro que essa campanha é importantíssima para as mulheres. Por conta de toda essa estrutura que vem perdurando há anos. Mas pegando o gancho disso daí, eu acho que todas as pessoas podem ir ao teatro. Sim. Então, quando eu termino essas apresentações nesses lugares, que eu ouço essas perguntas, eu digo, sim, você quer ir? Aí eu boto lá na lista, para essas pessoas. E vão assistir. Então, não é fácil, e eu tenho ouvido, Giga, de algumas pessoas com acesso à informação. Uma coisa que tem me surpreendido muito. Pessoas perguntam assim, Ricardo, poxa, quando tiver de novo, você me avisa. Eu falei, como assim? Não foi só um dia? Eu fiz, não. O espetáculo tem cartaz o mês inteiro, sábados e domingos, 20 horas. Ah, eu pensei que era um dia, igual tem aí umas apresentações assim. Ou seja, a pessoa está fazendo associação a resultado de cursos. Quando aluga um teatro, e vai lá e faz uma apresentação com todos os cursos. Mas eu entendo, total entendo, porque tem um hiato aí de 2 anos. E tem um buraco aí da falta de contato e da cultura em ir ao teatro. Principalmente daqui de Salvador. Que isso não acontece, por exemplo, em São Paulo. As pessoas têm mais contato com diversas formas artísticas. Aqui tem contato com algumas formas artísticas, não com diversas. Quanto mais diverso, melhor a gente vive. Então, além disso tudo, eu ainda lido com isso. Que aí eu lembrei de Flávio Desgranges, que tem um livro, né? Ai, meu Deus. Pedagogia eu acho que é Pedagogia do Espectador. Acho que acho que é esse o nome. Onde ele fala da importância dessa formação desse público. Sim. Primordial. Para o teatro. Então, tem lugares, por exemplo, voltando para São Paulo, as pessoas vão ao teatro desde mais cedo. Tem uma cultura em torno disso, né? Tanto a política municipal quanto a estadual incentivam. O Sesc de São Paulo funciona muito. Nossa. Cada um tem um teatro. Ali pra mim foi um choque quando eu morei ali. Entende? Choque. Então assim, tem uma diversidade e a gente aqui não tem. E é importante que a gente olhe. E também uma coisa que eu percebi é a união faz a força. Então assim, se eu tenho uma asa, você tem uma, a gente junta aqui, cola nós dois, a gente tem 2 asas, a gente pode voar. Então assim, é importante que a gente divulgue os outros espetáculos. Então lá no final, a peça na escola de teatro que estava em cartaz, eu divulgava e eles falam, Ricardo, diga que canhoto do seu espetáculo paga meia aqui. Eu falei, beleza. Aí vem a Mariana lá na Casa Preta, eu falei, beleza, Mário, vou divulgar também, pá. Então assim, a gente tem que estar
formando essa junção e divulgando. E mesmo que não esteja em cartaz. Então, assim, quando eu não estava em cartaz, eu pegava, via fulano, e tacava ali lá na minha rede social, para que as outras pessoas vejam que aquilo dali está acontecendo. Eu acho que é um momento em resumo, é um momento de que precisa um incentivo público, precisa, com os editais, precisa de uma divulgação dos meios de comunicação, sim, e eu me sinto um privilegiado, porque com essa volta eu tive muita generosidade dos veículos de comunicação em respeito à minha trajetória e divulgando esse espetáculo, e entre nós, artistas, de estar juntando e divulgando as outras pessoas e os outros espetáculos que estão em cartaz. Eu acho que isso daí, essa junção dessas asas para poder voar. E eu diria mais um também, a iniciativa privada também. Agora passa por essa coisa da cultura, de saber a importância daquilo. Exatamente. Meu amigo, feliz de estar aqui com você, viu? Obrigado, Giga. Obrigado por esse espaço aqui. Volte sempre, a casa é sua. Lembrando das coisas dessa vida, sábado e domingo, 20 horas, no Teatro SESI Rio Vermelho. Até quando? Até esse final de semana, hein? Então só tem mais sábado e domingo. Entrem lá no Simpla, bota lá Simpla das coisas dessa vida, que tem lá o link para adquirir o ingresso do espetáculo. E as redes? Rede você diz de Instagram. Sociais, é o meu, não tem do espetáculo não, eu não consigo gerenciar isso tudo. Né? Então é @ricric.fagundes. Aí lá também tem um link lá na bio. Pronto, não precisa nem... Vai lá na bio minha que bota esse... Não precisa nem bater cabeça no Google. Não precisa nem bater cabeça no Google. Agora, o que eu acho de bater cabeça e a cara de pau, que ele nem treme, porque ainda não foi assistir o espetáculo, viu? E ainda nem treme. Obra isso. E eu digo logo. Estarei lá esse final de semana. Eu conto pra vocês depois, viu, gente? Eu conto pra vocês depois. Porra, Giga, brigadão, viu? Nós que agradecemos você aqui. Você é foda, viu? Quero agradecer a toda essa rede que Giga aqui está representando e que abre esse espaço para dialogar a arte, dialogar a cultura e diferentes fazeres, porque aqui a gente falou do espetáculo, a gente falou de arte, de vida, de aula. A gente falou da vida. Então isso eu acho que é um luxo. Com essa, eu só digo o seguinte: se tudo pode, arte pode.